20 milhões de reais. Este é o valor do convênio firmado entre a Assembleia Legislativa e a Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso, a UNEMAT. Um convênio foi celebrado para atender as comissões de inquérito, em especial a CPI das obras da Copa do Mundo de 2014. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente da CPI das Obras da Copa, o deputado estadual Oscar Bezerra. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Adivane, boa tarde a todos. Estamos aqui para esclarecer qualquer fato. Deputado, deu um problema danado e uma polêmica muito grande, uma consultoria que custaria em torno de R$1 milhão para assessorar a CPI das obras da Copa. Agora, contratar uma consultoria por R$20 milhões? Por que esse valor todo? Veja bem, eu quero explicar à população de Mato Grosso e aos senhores e à senhora que a CPI das obras da Copa tem um termo de referência com esta instituição UNEMAT, que foi contratada pela Assembleia Legislativa com R$940 mil, exatamente o valor que era preconizado no início do seu trabalho, na sua criação. Ou seja, o convênio de 20 milhões que ora for assinado com a Assembleia é o estilo guarda-chuva, ou seja, estaria respaldada a Assembleia em eventuais novos contratos que poderão ter do início ao fim deste mandato para qualquer outra CPI, qualquer outra atividade que, porventura, precise de trabalho terceirizado. Ou seja, então a Assembleia criou um mecanismo de legalizar eventuais processos que não teriam legitimidade por dispensa de licitação, como foi o caso da contratação inicial da CSL, que contratou da CPI das obras da Copa do Mundo. Portanto, vale ressaltar de que nenhum centavo a mais será gasto com a CPI das obras da Copa do Mundo. 900 e poucos mil é o contrato desde o início e vai ser respeitado através de um termo de referência. Quais são os serviços prestados pela empresa, então, para a população entender por que foi necessária essa contratação? Olha, eu acredito que eles fizeram uma estimativa que durante os 4 anos dessa gestão teria que se fazer várias intervenções no sentido de fiscalizar através de comissão parlamentar de inquérito. E aí várias outras virão e várias outras estariam respaldadas para não acontecer dispensa de licitação numa eventual contratação de uma empresa. Já tem uma empresa contratada que fica em stand-by, esse recurso não é usado sem o contrato de termo de referência, ou seja, hoje tem apenas 3 termos de referência: CPI das obras da Copa, CPI das obras dos incentivos fiscais e das OS. Tudo isso junto dá R$1,5 milhão. Ou seja, não está usando os 20 milhões e não será usado os 20 milhões caso não tenha outras CPIs para ser feito o termo de referência. Esse é o entendimento de que a UNEMAT nos passou, porque eu fui um dos que questionei, na imprensa inclusive, de que não seria conivente com contratação absurda como foi essa. E aí a explicação foi condizente. Eu entendo de que realmente a Assembleia precisa ter uma condição de dar celeridade aos trabalhos, porque uma vez que se nós formos fazer o processo de licitação toda vez que tiver uma comissão processante de inquérito, ela fica 30 dias só no processo de licitação, trazendo aí um prejuízo, porque se vai investigar precisa emergência. Então esse contrato seria tipo contrato guarda-chuva, aberto a eventuais contratos de emergência que a Assembleia possa requerer. Deputado, e quando é que vão começar a convocar aqueles que com certeza têm muita coisa para explicar? Por exemplo, o ex-secretário da Secopa, Maurício Guimarães, o ex-governador Silval Barbosa. Nós vamos seguir a CPI foi retomada hoje. Hoje foi aprovado o sumário e nós vamos seguir à risca o delineamento do sumário, ou seja, ele preconiza todo o rito da investigação. Não adianta nós querermos aqui chamar o Silval Barbosa, chamar o ex-deputado Riva, Maurício Guimarães, sem termos a essência de como foi construído tudo isso antes dessas pessoas chegarem e fazer o lobby para direcionar algo nesse sentido. Então nós temos que pegar realmente a construção inicial do processo da escolha, quem definiu que a Arena fosse nesse modelo e não desse, e daí sim ir montando esse grande quebra-cabeça, Lúcio, para chamar essas pessoas que são responsáveis por ser ex-gestores
e, consequentemente, vão responder por isso caso detecte a irregularidade. Mas o deputado Emanuel Pinheiro chegou a pedir a convocação aí do ex-governador Silval para prestar esclarecimentos sobre as obras da Copa. Essa convocação, esse esclarecimento vai acontecer? Eu acho que o deputado Emanuel tem legitimidade de fazer esse pedido, ele só não tem legitimidade de discutir assunto relacionado à CPI das obras da Copa. Ou seja, ele nem da comissão faz parte, portanto, não estaria credenciado, uma vez que a Assembleia Legislativa, através do seu regimento interno, precisa ser respeitado as comissões processantes de inquérito, e esta é uma. Então, o Emanuel, como deputado, ele pode sim convocar o Silval a fazer qualquer tipo de esclarecimento de uma questão formal, obviamente dentro da Assembleia Legislativa, mas não teria uma legitimidade de levar a público o resultado desta efetiva investigação particular, vamos dizer assim. Qual seria o resultado disso? Nenhum. Poderia, inclusive, atrapalhar o processo investigativo da CPI, aonde o Silval, em determinada situação, fala, mas eu já fui lá na Assembleia, já esclareci para os deputados, isso trazendo um prejuízo à CPI. Eu não acredito que o deputado queira fazer nenhum prejuízo à CPI. Muito pelo contrário, ele tem se mostrado solidário e quer que a CPI dê resultado. Deputado, hoje, como o senhor falou aí agora há pouco, foi aprovado aí o roteiro dessa CPI. Em que prazo a opinião pública pode ter as primeiras respostas sobre esse escândalo das obras da Copa? Nós vamos agora, com esse roteiro, passar através da imprensa mais claro as informações. Por exemplo, quando a semana que vem nós vamos convocar lá uma dezena ou mais de pessoas. E vai ter no organograma, e a imprensa vai ter acesso, Lúcio Sorge estaria sendo convocado porque ele foi responsável pelo setor de contrato da Arena Pantanal. Fulano, da mesma forma, responsável pelo o edital de convocação. Então, nós vamos estar explicando à população e simultaneamente a toda a imprensa de Mato Grosso qual é o direcionamento da investigação e o porquê nós estamos fazendo isso. Porque não adianta nós chegarmos nos grandes tubarões e simplesmente interrogarmos, porque essas pessoas são extremamente habilidosas no sentido de falar, de convencer, e nós teríamos pouca resolutividade nesse sentido. Agora, se nós tivermos, desde o pequenininho que construiu o início do processo licitatório, que ali já teve o indício e o vício da irregularidade, na hora que nós chegarmos nessas pessoas que são consideradas os tubarões do processo, eles vão estar, de certa forma, meio que encantoados, porque, olha, não foi bem assim, senhor ex-governador, não foi bem assim que foi conduzido o processo, teve sim algo errado nesse início do processo que levou a chegar a esse resultado. Então, é uma montagem de um grande quebra-cabeça essa CPI. A Fernanda há pouco participou do jornal falando sobre essa dificuldade do Estado, agora pedindo apoio para a Justiça Federal para analisar aí os prazos relacionados ao VLT. O senhor acredita que a CPI também pode influenciar na continuidade dessa obra, ainda durante o andamento dela? A determinação do próprio governador é que dá continuidade da obra. O que está querendo se chegar a um denominador comum é o que realmente o Estado terá que aportar a mais para a conclusão da mesma. Se terá que fazer uma PPP, se terá que diminuir o trecho, coisa que eu acabo não concordando, uma vez que gerou-se uma expectativa para uma determinada região, ou seja, então cabe realmente ao governador fazer essas ponderações, esses questionamentos, e eu tenho certeza que em breve nós teremos a solução disso aí e uma definição à sociedade mato-grossense. É óbvio que a CPI terá participação em todo esse processo e, consequentemente, aqueles contratos que foram assinados e não cumpridos já gera automaticamente uma improbidade administrativa. Aí sim cabe à CPI fazer um apontamento desta eventual anomalia jurídica que não foi respeitada. Deputado, falando aí do governador Pedro Táxi, que o senhor acabou de citar aí sobre essa questão do VLT, se a CPI pode influir ou não. Falando no governo, o governo do Estado está questionando na Justiça, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, as emendas dos deputados, as conhecidas emendas parlamentares. Qual a opinião do senhor, do deputado Oscar Bezerra, sobre essa questão? O que ficou estabelecido numa conversa que eu fiz na sexta-feira com o chefe da Casa Civil, Dr. Paulo Táxi,
é que a preocupação com relação à DIN proposta era para desengessar o orçamento, que o ex-deputado Riva colocou o orçamento do Estado como impositivo, ou seja, o que está no papel tem que cumprir na prática, e isso praticamente inviabilizaria o governo Petax. Então, e como a 69, que é as emendas dos deputados, está no mesmo contexto do texto, acabou indo a reboque. Então, eu tenho certeza absoluta de que o entendimento que foi feito do governo com os deputados serão cumpridos, uma vez que não é segredo para ninguém, o Pedro não é de duas conversas, não é de duas palavras. A emenda realmente foi acordada. Este ano nós fizemos um entendimento de que não seria 3 milhões, seria 1,5 milhão apenas, e ele está cumprindo agosto, setembro, outubro e novembro, e seria o ano que vem impositivamente 1% da receita corrente líquida, não é do orçamento, ou seja, são 5 milhões de reais para cada deputado, que a receita corrente líquida cai muito o valor real do orçamento bruto. E nós queremos agora, obviamente, sentar na mesa de negociação, ter a oportunidade de dizer da importância de que os parlamentares precisam ter o acesso a fazer as obras na sua base eleitoral, nos seus municípios, porque sem a emenda, realmente os deputados passam a ser, vamos dizer assim, algo muito fragilizado no contexto estadual. E com a emenda, o governador estaria fortalecendo automaticamente os deputados estaduais. Agora, obviamente, cabe a ele esse entendimento na Assembleia. Agora, nesses 5 milhões não é para fazer como era antes, né? Não vai indicar empreiteira, né? Não, aí cabe ao prefeito fazer isso aí, porque a emenda vai para a prefeitura e ele faz a licitação. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Muito obrigada, deputado.